Olá meninas, bem-vindas ao vídeo de hoje. Eu começo essa maquiagem por hidratar os lábios, assim quando terminarmos a pele e os olhos, eles estarão prontos para receber o batom e a seguir eu vou limpar o rosto com um tônico para tirar todas as impurezas, todas as poeiras e as sujidades que possam ter nesse rosto. Então eu limpo bem com uma rodelinha de algodão. A seguir, eu vou hidratar muito bem esse rosto, especialmente abaixo dos olhos, porque é uma área que vai receber corretivo e o que eu usei é novo e é relativamente mais seco em relação ao outro que eu costumava usar. Então, preferi hidratar muito bem essa pele para que o corretivo não se separasse e não coloquei nenhum primer porque a pele dela não necessita de um primer para corrigir nenhuma imperfeição. A seguir, reforço essa hidratação e passo logo a aplicar a base. Essa base é aquela base muito grossa e bem reboco, então eu diluí ela com umas 2 gotinhas de diluidor e aplico bem, espalhando com um pincel e espalho bem. E vocês sabem que eu gosto de passar primeiro a metade do rosto e depois na outra metade. Então aplico na outra metade do rosto, dando sempre batidinhas e não arrastando esse produto para não ficar com marcas de pincel e estragar o acabamento que eu quero dar a essa pele. A seguir, dou acabamento a essa base com uma esponjinha umedecida. Então, vou dando batidinhas em toda a pele e aproveito também para retirar o excesso de produto que possa ter ficado. Então, passar a esponjinha a seguir do pincel é uma boa opção para quem acha que colocou muito produto e quer retirar algum. A seguir vou iluminar. Eu comecei com esse corretivo e depois vi que estava muito claro, então fiz uma misturinha de 2 corretivos, um mais clarinho e um mais escurinho, para ter o tom que eu achei que fosse ideal para a iluminação do rosto dela. Então depois dou batidinhas com uma outra esponja mais pequena e vou dando acabamento a esse corretivo, espalhando bem. Vou espalhando bem para dar um acabamento bem bonito nesse corretivo. E faço o mesmo no outro olho, aí já estou a colocar diretamente a misturinha que eu fiz e espalhando, dando acabamento com uma esponjinha. Depois ilumino o centro do rosto, que é a ponta do nariz, um pouco na testa, o arco do cupido e embaixo do queixo. Então vou dando batidinhas também, espalhando. Vou iluminar como sempre em todos os locais onde a luz incide e naturalmente a nossa pele já está iluminada ou reflete luz, e dou acabamento com a esponjinha. E a seguir vou fazer os contornos, vou fazer um contorno em creme com um corretivo novo e vou usar como contorno em creme. Então vou aplicar com um pincel pequenino e a seguir vou dando acabamento logo, porque são produtos que secam relativamente rápido e eu não queria que ficasse manchado ou que secasse aí nessa pele. Então depois vou fazer no outro lado também. No outro lado já fiz um risco logo direto e depois vou logo esfumando com a minha esponjinha. Faço o mesmo contorno no olho e deposito também um pouco na testa para dar um sombreado e vou esfumar muito bem. O vídeo está acelerado, como vocês podem ver, mas eu esfumei muito, muito, mas muito bem mesmo
todos esses produtos durante um bom tempo para que não fique nada manchado e não fique nada esquisito ou estranho. Vocês conseguem ver aí no nariz, eu deixei um bocadinho assim estranho, mas depois eu arranjei. Então a seguir eu vou selar as partes iluminadas do rosto. Eu não sei, o pó que eu costumava usar é muito claro, então eu fiz uma misturinha com outro pó bem castanhinho e deu um tom que eu achei que fosse ideal para selar essas áreas. E depois venho com um outro pó para selar o remanescente do rosto e varrer o excesso de produto que tenha embaixo dos olhos. Então, selo todas as áreas onde não tem nenhuma iluminação, nem tem nenhum contorno. Nas áreas que tem iluminação, eu varri só o excesso. Depois, aplico o blush nas maçãs do rosto e em cima do contorno. E depois selo esse contorno com um outro produtinho novo que eu estava a testar e que acho que é muito bom. Então, vou selando esse contorno muito bem, esfumando muito bem. E vou selar todas as áreas onde eu apliquei o contorno em creme, que é na testa, nas bochechas e no nariz. Depois vou iluminar a pontinha do nariz, um bocadinho da ponta do nariz, o arco do cupido e as bochechas. Eu não gosto muito de iluminar a testa, nem debaixo do queixo, porque dá um ar, pode dar às vezes um ar, dependendo do iluminador que usamos, mas pode dar um ar de cara oleosa. Então eu não gosto muito desse efeito, então eu ilumino só os pontos onde a luz incide. A seguir, selo bem essa pele com uma bruma. E depois de seca, eu vou preencher as sobrancelhas. Começo por penteá-las. Ela não tem muito pelo de sobrancelha. Então, eu primeiro faço um outline com um gel de sobrancelhas. Faço o outline. Eu sei que eu sempre preencho assim, mas essa sobrancelha sem pelo, sem muito pelo, sem pelo muito grosso, é mais difícil de preencher. E a seguir venho com um lápis para não deixar essa sobrancelha muito marcada, para tentar deixar com um ar mais natural, porque se eu fizer só com o gel pode ficar muito escura. E depois venho com o mesmo gel e intensifico a cauda, né, da sobrancelha e vou intensificando e faço uns movimentos para cima como se estivesse a desenhar pelos. A seguir, eu vou recortar essa sobrancelha e aproveitar já espalhar esse corretivo para a pálpebra que vai servir de fixador das minhas sombras. Eu vou fazer um look cor-de-rosa, né? Bem bonito, então eu precisava de um corretivo bem clarinho que fosse pigmentar bem as sombras que eu vou usar. E vou espalhar muito bem esse corretivo, ele não pode estar nem acumulado, nem a craquelar nessa pálpebra, então eu vou espalhar muito bem para que seja uma superfície bem plana e bem smooth que eu tenha para usar. A seguir, eu vou usar tons de rosa nessa maquiagem, como eu já tinha mencionado. Eu vou começar depositando um tom clarinho de rosa no canto externo do olho e levando essa cor para o côncavo. E vou fazendo movimentos de vai e vem. No côncavo, eu faço movimentos de vai e vem e levanto bem a sobrancelha dela para poder colocar bem essa sombra e esfumar muito bem. Então, vou fazendo movimentos de vai e vem, volto de novo com mais produto e vou fazendo movimentos de vai e vem e levantando bem a sobrancelha dela para poder depositar bem esse produto e poder esfumá-lo com precisão para não ficar nada marcado.
A seguir, eu levo um outro pincel mais pequenino de esfumar e levo um tom de rosa mais escuro e coloco bem abaixo de onde eu apliquei o primeiro tom e vou fazendo os mesmos movimentos de vai e vem, levanto a sobrancelha e vou depositando sem apagar o primeiro rosa que eu coloquei ou sem colocar essa cor em cima do primeiro rosa que eu coloquei. Então, faço isso nos dois olhos e vou esfumando até a minha mão cair praticamente. A seguir, eu levo um tom de rosa bem clarinho, quase que não dá para ver, e passo só no canto externo do primeiro rosa que eu usei, só para dar uma intensificada nesse esfumado, e depois vou logo fazer o recorte do meu cut crease, porque vou fazer um cut crease, então vou fazer o recorte com muita precisão. Vou recortando com o mesmo corretivo que eu usei como fixador de sombras. Vou pedindo ela para abrir os olhos e vou verificando se está tudo certo com o meu cut crease. A seguir, espalho bem esse corretivo que eu apliquei e esfumo com esse tom cor-de-rosa para não ficar marcado e não ficar um risco esquisito. E faço o mesmo no outro olho, faço o recorte, sempre comparando com o olho que eu fiz primeiro para ver se está bem alinhado, se está tudo certo. E voltei para o primeiro olho que eu fiz e corrigi uma falha que tinha. Então, vou levantando a sobrancelha com o meu polegar, como vocês podem ver. De forma gentil, claro. Vou levantando a sobrancelha para poder fazer melhor o meu recorte. Comparo os dois olhos, peço ela para abrir os olhos e depois vou esfumar esse corretivo para que não fique manchado. Esfumo ele com outro rosa. Ilumino acima da sobrancelha, é um passo que eu ainda não tinha feito. Então, iluminei acima da sobrancelha e a seguir eu vou levar uma sombra cintilante, meio rosa, mas não tão intensa, e vou depositar onde nós aplicamos o corretivo. Então, vou depositar essa sombra nos dois olhos, dando batidinhas. E depositando em toda a área onde tinha o corretivo. E a seguir vou esfumar com o segundo tom de rosa mais escuro as duas áreas entre os dois tons que eu apliquei, mas sem nenhum produto. E passo a fazer a parte inferior, coloco o tom mais escuro de rosa com um pincel fofinho e pequeno e vou esfumando muito bem essa área. E a seguir aplico a cola de glitter. Espalho bem essa cola de glitter por toda a área onde aplicamos a sombra cintilante e depois vou aplicar a minha asa de borboleta, só para dar um brilho a mais nesse olhar. Não sei se vocês conseguem notar, mas deu um brilho a mais no centro do olho. E a seguir faço mesmo no outro olho, que eu coloco a cola e a seguir com um pincel de esfumar, para não ficar muito concentrado, aplico o glitter. E agora vamos à parte onde eu quase meti água, mas depois consegui resolver. Comecei a fazer o delineado e, como vocês podem ver, eu fiz muito grosso. Eu queria fazer um delineado gatinho, ou melhor, eu fiz um delineado gatinho, mas fiz a base do meu delineado nesse olho muito grossa. Então, aí eu acho que já tinha notado que
meti água, mas depois ficou tudo bem, porque quando coloquei os cílios não se nota tanta diferença dos dois olhos. Então esse delineado nesse olho ficou meio esquisito, mas no outro olho ficou perfeito. A seguir eu faço no outro olho, como vocês podem ver. Fiz a base bem mais fina. Começou bem mais fina e depois engrossou. Isso permitiu-me fazer um delineado gatinho bem perfeitinho, bem reto. E eu acho também que eu tenho que mudar esse pincel que eu uso para fazer o meu delineado e arranjar um pincel bem fininho. Esse é um pincel chanfrado. É bom sim para fazer o delineado, mas acho que não me dá tanta precisão como eu estou a precisar de ter. Então eu vou comparando e vou tentando evitar o erro que eu fiz no outro olho. Como vocês podem ver, esse delineado do outro olho está mais fino, está mais preciso, está bem alongado e eu acho que ficou muito mais bonito. Então eu vou esticando o meu delineado, corrigindo, pigmentando onde precisa de ser pigmentado mais. E a seguir, eu coloco o preto para se juntar ao delineado e coloco na parte inferior e vou esticando até um canto interno e vou aplicando com um pincel pequenino de esfumar, meio achatado. Então vou esfumando muito bem esse olho e aplico uma sombra iluminadora no canto interno do olho, no canto lacrimal. Aplico máscara de cílios, peço ela para fechar os olhos e aplico muito bem máscara de cílios. E para evitar transferir para o olho dela, eu coloco o meu dedo bem pertinho de onde o meu spoolie vai tocar. E como vocês podem ver, utilizei um aplicador descartável para aplicar a máscara de cílios. A seguir, enquanto a minha cola de cílios secava, eu apliquei um batom, ou os batons todos que eu usei, porque fiz uma misturinha como eu gosto. Então apliquei um tom mais escuro na parte exterior dos lábios, fui fazendo um outline bem preciso. Perdão. Então fui preenchendo toda a parte exterior dos lábios dela. E depois venho com um batom líquido mais claro, mas do mesmo tom. Preferi fazer um look meio monocromático. O batom combina muito bem com o tom dos olhos dela. Então aplico muito bem esse batom e vou esfumando com o tom mais escuro que eu apliquei. Esfumo bem e aplico um gloss, porque eu achei que ia ficar muito mais bonito esse lábio brilhante do que seco. A seguir, coloco os meus cílios postiços. Coloquei um cílio mink bem dramático, bem bonito. O olho dela permite um cílio bem grandinho, então fui aplicando com todo cuidado e nem houve necessidade de recortar esse cílio, porque ela tem um olho bem grande, bem espaçoso. Então apliquei muito bem esse cílio e finalizei por juntar os cílios falsos com os reais e apliquei a minha bruma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o resultado final. Eu simplesmente amei essa maquiagem. Eu sempre quando faço uma maquiagem nova fica a minha favorita. Tentei aplicar algumas técnicas novas para fazer esse olho e esses olhos e mesmo a pele também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem todas as notificações. Até o próximo vídeo. Obrigada!